Olá, salve, salve, Soterópolis no ar! No programa desta semana a gente vai refletir sobre racismo e resistência. Tem também participação especial da mulherada mandando aí todos os seus recados na telona da Sétima Arte. Veja agora o que preparamos especialmente para você. Lutas sociais e resistência negra são temas presentes na exposição Cauris. Vamos acompanhar? A exposição Cauris reúne 6 artistas de diferentes linguagens: fotografia, gravura, audiovisual, objetos, pinturas, que utilizam o búzio como símbolo para falar de questões contemporâneas ligadas a lutas sociais e à resistência negra. Qual é a proposta dessa mostra coletiva? Que temática é essa que está aqui? Então, a Revolta dos Búzios foi um movimento emancipatório no final do século XVIII. E uma das pautas dessa revolta era a abolição, a liberdade, a tentativa de igualdade. Então, os búzios eles aparecem nessa revolução como uma maneira de identificar pessoas correligionárias. Elas carregavam consigo os búzios. Então, essa exposição, ela investiga os búzios, tomando muito a revolta como esse ideal de liberdade, da gente pensar nesse passado de pessoas que já lutavam por essa liberdade, mas também para a gente pensar nesse futuro. A pesquisa começou muito a partir dessa pesquisa histórica, de fato. Depois eu encontrei com o Emo de Medeiros, que é um artista do Benin que atualmente está fazendo residência aqui no Goethe Institute. E a partir disso eu comecei a pesquisar artistas, acervos que tivessem essa criação poética com os búzios. A ideia é que aquilo que existe para além-mar seja também um espaço que une Benin e Brasil. E eu acho também que as tradições do voodoo no Benin e do candomblé no Brasil são um outro ponto importante de contato e de diálogo. Eu acho que a memória afetiva na produção de uma mulher negra está para contar a história do seu corpo e do corpo de outras mulheres, né? E de outras pessoas e outras famílias negras. Então, nessa fotografia em si, a Isabel Zu, ela se apresentou dessa forma, né? A gente se encontrou, ela estava dessa forma. Então, foi meio que um presente. Essas obras pertencem a um trecho de detalhes da obra começada com Ileaê a respeito da Revolta dos Búzios. Nós trabalhamos muito sobre isso, produzimos uma pesquisa enorme e aqui é um resultado desses detalhes. A curadoria do Thiago é muito delicada, ele reúne elementos bem diferenciados, dando uma unidade fantástica. A gente tem desde J. Cunha, a Chay, com artistas estrangeiros, poucas peças e com muito cuidado, muita sofisticação na escolha dessas peças. Cauris é literalmente búzios, né? Então, através dos búzios, você pode consultar, né? Os búzios eles servem como uma espécie de oráculo. Então, você precisa ter um saber ancestral para ler esses búzios e, ao mesmo tempo, esses búzios eles olham para o futuro, eles olham o teu destino.
Tá aí, bonita exposição, vale a pena a visita. E a gente segue falando de negritude aqui no SOT. Pele Negra, Máscaras Brancas é a nova montagem da Companhia de Teatro da UFBA. O espetáculo tem como tema central o racismo. E é a primeira vez em mais de 50 anos que tem uma diretora e encenadora negra. Eu penso que seja bom que algumas coisas sejam ditas. E essas coisas vou dizê-las e não gritá-las. Frantz Fanon escreve uma obra atemporal e imemorial, de uma relevância incomensurável e muito pertinente. Então imagina que ele defende essa tese que foi reprovada em 1950, onde ele mostra, comprova cientificamente o quanto o racismo adoece, é um dos responsáveis, né, do adoecimento e do impedimento do movimento, né, das pessoas negras, da sua assunção enquanto sujeito. O racismo estagna, prende, oprime e reprime todas as pulsões e principalmente a subjetividade da mulher e do homem negro. Você revisitar Fanon é uma experiência dolorosa para nós negros, assim, você revisitar todas aquelas histórias assim do Fanon. Quem não leu, eu sugiro que leia. Agora leia sabendo que vai ser uma experiência dolorosa e libertadora. Fanon foi a minha primeira leitura que eu fiz quando eu tinha 17 anos e que me trouxe uma série de discussões sobre o meu pertencimento racial, né, sobre as discussões de raça, de se sou parda, se eu era morena, se eu era negra. E ele foi essa primeira figura que me trouxe para esse espaço. E aí, quando eu fiz o processo de seleção, em nenhum momento imaginei que interpretaria o próprio Fanon. E essa surpresa ela chega um mês depois com o resultado, e a diretora Eunice Sagé, que é extraordinária, incrível, e que tem revolucionado esse cenário do teatro justamente por colocar uma pessoa trans, né, que sou eu, em cena interpretando uma personagem feminina. O que quer a mulher preta, o que quer o homem preto, o que quer a mulher preta e o homem preto. Exatamente! Mas podemos pensar que essa pergunta abraça uma outra questão. Disputa de narrativa é importante, demarcação de espaço é importante. Você tinha também falado acerca da escolha de 2 atores para fazer Fanon e não menos importante a escolha de um homem e uma mulher. E aí eu trago uma citação, né, da nossa querida Carla Cotirene, que fala sobre a questão da interseccionalidade. A gente só vai conseguir se compreender enquanto indivíduos nesse processo de ampliação e de ampliação de direitos mesmo, de busca por igualdade, não se encarando numa identidade rígida, mas entendendo as nossas identidades itinerantes e os espaços identitários que a gente ocupa. E no caso dessa montagem, uma mulher trans negra. Tá mais do que na hora da gente reescrever isso. Óbvio. De uma compreensão dos nossos irmãos e irmãs de cor. Eu acredito em ti, homem. Eu acredito em ti, mulher. Ele analisa o racismo a partir da sua própria subjetividade. Ele coloca o negro e a negra de frente dele próprio, né? A gente refletindo a nossa própria ferida. Então ele desloca essa discussão do racismo nesse momento. Ele realmente tira do embate entre brancos e negros e coloca um embate entre negros e negros no sentido psicológico mesmo, quase que um autodivã, ou como na peça a gente coloca, um tribunal de si próprio, né? Eu sou preto, e não é por causa de uma maldição, mas porque tendo entendido a minha pele, essa pele, pude captar todas as irradiações cósmicas do universo. Eu sou verdadeiramente uma gota de sol sobre a terra. Para você ter noção, alguns capítulos do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que a gente leu, eu terminava de ler e ficava estático, porque não dava para digerir. É um conteúdo muito denso, muito específico e falando diretamente para mim.
E aí você se vê numa obra literária, se vê dentro de uma peça de teatro e estar lá dentro é muito complexo e muito importante. Nosso trabalho mais importante é fazer com que as pessoas pretas que estão do lado de fora da escola de teatro, estão do lado de fora do teatro, entrem aqui e se vejam. Esse é o trabalho mais importante. De todos os lados, eu sou assediado por centenas e dezenas de páginas que tentam me impor. No entanto, uma única linha seria suficiente. Uma única resposta dada, e o problema do preto e da preta estaria livre de toda essa seriedade. O que quer a mulher? O que quer o homem E o que querem a mulher e o homem pretos. Tá, esse espetáculo é de arrepiar. Beijo grande a Eunice Agé, a Aldra Anunciação e a todo o elenco que está maravilhosamente bem em seus personagens. Recomendo que todo mundo assista. E agora, Marcelino Freire e Rafael Montes refletem sobre literatura e os novos caminhos do romance policial brasileiro. Eu entendo que existe um preconceito à literatura de gênero como policial, porque em tese é uma literatura menor, que se preocupa em contar a história, né? Ou seja, não é uma literatura que trabalha a linguagem. Mas se você pensar bem, o romance policial, principalmente o brasileiro, tem um potencial enorme de tratar de sociedade. O assunto do romance policial é violência. E a gente vive num país, infelizmente, violento. Então eu acho que o romance policial brasileiro hoje deve buscar essa pertinência. As características do romance policial? O romance policial, ele, em geral, trabalha com ganchos, né? Ou seja, você sempre quer saber o que vai acontecer, né? Trabalha com um final surpresa, que é muito interessante, você, em geral, é pego de surpresa no final. Trabalha um crime, e um crime, em geral, comove, né? Eu adoro as pistas falsas que um autor vai deixando pelo caminho. Todo grande autor, ele escreve mais nas entrelinhas, né? Escreve mais pelo que está na subsombra, eu costumo dizer. Então a história que você está lendo não é bem aquela história que aconteceu. E tecnicamente, como é que se escreve uma boa história policial? Tecnicamente, olha, é um aprendizado de longo tempo. A primeira coisa que eu acho que todo escritor deve fazer é ler muito, né? E não ler com um olhar inocente, mas sim com um olhar de quem quer escrever. Ou seja, quando você começa a ler uma história, você pensa, como esse escritor criou esse personagem? Como ele apresentou? Como ele colocou esse personagem nessa situação? Mas eu acho que é bom conhecer a técnica para rompê-la. Ou seja, você aprende para depois criar em cima, tentando desconstruir o que foi proposto. Nossos Ossos foi o primeiro romance meu, depois de vários livros de contos. Aí eu tive que me cercar da trama. E aí eu fui muito bebê no romance policial para poder fazer a história também de um crime, né, que acaba não sendo desvendado nos Nossos Ossos. Gostei muito de fazer, exatamente porque eu fui e alarguei o meu fôlego para escrever uma história maior. O meu fôlego é muito curto, né, de contos muito curtos. E aí com o romance eu alarguei um pouco o meu fôlego. É a história de um dramaturgo, né, um dramaturgo pernambucano que vai morar em São Paulo, e quando ele chega lá, um jovem é assassinado, um jovem com o qual ele tinha um romance, né, e aí ele começa a se preocupar não mais com o corpo vivo do rapaz, mas com o corpo morto, que se ele não tirar o corpo do IML, o rapaz vai ser enterrado como indigente. O meu peito começou a doer, a ruir, a brisa que havia ali na Rua da Aurora soprava, vai embora, seu covarde. Jantar Secreto é o teu romance mais recente, né? O que é que o leitor vai encontrar lá? É um livro engraçado, ainda que vá também um pouco pro exagerado, pro bizarro. E o que eu gosto no Jantar Secreto especificamente é que ele é um livro sobre esse momento do Brasil. Ele conta a história de 4 jovens que saem do interior do Paraná, fazem o Enem e vão estudar no Rio de Janeiro. Eles vão justamente naquele momento em que a gente vai ter a Copa, a Olimpíada, finalmente vamos sair da lama. E quando eles terminam a faculdade, eles percebem que o país está nessa crise que está e que você ter feito a faculdade não significa nada. Excelentíssimos senhores, a
A equipe Carne de Gaivota tem o prazer de confirmar sua presença nessa noite de degustação de sabores exóticos exclusivamente preparado em nossa cuisine pelo chefe V.H. A gente vai para um rápido intervalo, só o tempo de você se alongar, se hidratar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com a mulherada e a mostra Lugar de Mulher no Cinema. Soterópolis volta já. Estamos de volta com Soterópolis, diretamente aqui da Roberta Alban Galeria em Salvador. E vamos agora fazer um passeio pela exposição Olhares Transversos. Da fotografia para o audiovisual. A mostra Lugar de Mulher é no cinema. Chega a sua terceira edição com exibição de curtas dirigidos por mulheres de todo o Brasil. Bom, e aqui na minha companhia, uma mulher que respira cinema, respira e transpira e ajudou a tornar essa mostra uma realidade. Já na terceira edição, acontecendo aí com um interesse muito grande em trazer para narrativas da telona um olhar feminino, Hilda. O que você traz de novidade, né, nessa terceira edição? Então, a gente tem cada ano aumentado o número de filmes, né? Esse ano são 156 filmes. A gente tem cada vez mais tentado ampliar o olhar, trazer cada vez mais filmes variados, porque a gente sabe que o olhar feminino é algo específico, mas também muito variado. Então, eu sou mulher, mas eu sou uma mulher mãe, existem as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres lésbicas. Então, a gente tenta mostrar, trazer esse panorama do que é ser mulher através do cinema, esse cinema plural, né? Como essa coisa de ter voz é importante, eu não entendia isso, sim. Às vezes a gente se perde naquilo que é capaz, tropeça no que outro pensa e quase cai. E se diminui o ritmo, quando vê já tá pra trás. Preta, pobre, favelada, MC e sapatão. É possível dizer que há ainda um machismo também, quando se pensa que é a primeira mostra que se tem na cidade, né, trazendo esse enfoque e ainda com esse desprestígio de apoio oficial? Tem sim, tem muito. Precisou da gente estar na TVE, estar nos cadernos, né, nos jornais, para a gente chamar atenção para esse movimento que a gente faz, que não é um movimento de 3 mulheres, é um movimento de 90 pessoas, sendo essas 86 mulheres e 4 homens, né? As mudanças são essas, assim, a primeira resposta do público, que a gente já consegue ver mais presente, interativo, né, nas redes sociais. A gente conseguiu aumentar o número de interações virtuais, mas teve um aumento também de filmes inscritos. Bom, Thaís é cineasta e não é a primeira vez que ela participa dessa mostra. E esse ano você vem com Motriz. Vamos apresentar um pouco esse trabalho. Então, Motriz é um documentário, um curta-metragem de 15 minutos, que eu fiz no ano de 2016 e 2017 em Minas Gerais, minha mãe. E é um filme que retrata a afetividade e, sobretudo, a solidão da mulher negra. O cabelinho dá trabalho, isso. Enchi de trança. Ficava uma semana, deixava uma semana trançada.
E nesse ano foi a primeira vez que teve a curadoria separada, né? Uma para matinê e outra para competitiva. Antes a gente tinha uma curadoria única, que a gente fazia uma seleção, e agora a gente teve uma divisão, né? Então a matinê ganhou uma força também, porque também vai ter uma premiação para ela. Então teve 2 curadorias e com 2 olhares, porque uma coisa é você fazer a curadoria do competitiva geral e outra coisa é pensar para a criança, para o adolescente, né? Que tem toda a questão da faixa etária, dos temas que podem ter. Então isso a gente também teve que ter esse cuidado, além da qualidade, além da representatividade, além da questão da mulher, né? Ter também essa visão de o que que criança pode ver, que público pode ver aqueles temas ou não. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perto... Aqui é o tempo de ser orgulho do tempo, todos os orgulhos. É o tempo de Senhor Gentil, da Pedra Jurana, todos os caboclos e caboclas da gira de nosso pai. E é o tempo de Iemanjá e Oxalá. É aqui que eu trabalho, em nome de Samba, em nome de Oxalá, em nome do Divino Espírito Santo. Bravíssimo, meninas! Vida longa mostra. E a gente segue com pautas femininas aqui no nosso SOT. Cristiane Mendonça, Evelyn Buchaga e Luísa Prosérpio estão juntas em cena no musical Simplesmente Elas. A direção é de Marcelo Prado. Uma mulher assim... Simplesmente Elas. O espetáculo reúne temas do universo feminino, como envelhecimento, maternidade, mercado de trabalho, e também junta essas 3 grandes atrizes do teatro baiano. Meninas, que situações são essas que são levadas ao palco? Posso contar? Você contar? Não, deixa eu contar. Olha, Sara, o texto ele foi feito a partir das nossas conversas. Sim. Então, Edu chegava Edu que alinhavou, que fez o texto, Edu Albuquerque. Então, um dia ele chegava, gente, vamos falar sobre maternidade. E a gente contava todas as nossas histórias pessoais, histórias de amigas, coisas que a gente ouviu falar. Ele, no dia seguinte, trazia um texto, né, assim, baseado nesse universo. Na verdade, a gente fez pesquisas também, trouxe textos prontos, né, crônicas já existiam, poesias. E aí foi fazendo essa costura. Eduardo fazia esses links e também tínhamos que pensar no contexto de cada cena para encontrar a música, que optamos por usar só composições de compositoras. E aí a gente encontrar a música adequada, né, para cada contexto de cada cena. Com certeza, o universo feminino é muito vasto, tem muitos temas que são comuns a todas, mas com certeza vocês têm as suas experiências pessoais e próprias, né? Como é que essas histórias dessas 3 atrizes se encontraram para esse processo criativo? Tudo isso que você falou no começo da matéria, a gente está vivendo, né? Luísa é a mais nova, temos Cris, né? Depois eu. E tá no meio. E tem essa coisa também da questão da vaidade, né? No meio artístico também, que você tem que estar bonita, você tem que estar magra, você tem que... A mulher, né, dentro da sociedade, ela sofre um pouco essa pressão, coisa que o homem, alguns que agora estão fazendo esse tipo investindo nesse tipo de beleza também. A minha parte, uma das coisas que eu mais quis falar foram os hormônios, porque realmente, né, tem até mais jovens, pessoas mais jovens, por causa da alimentação também, está sendo mais cedo a entrada dos hormônios, que realmente modifica absolutamente o ser humano. Você sabe disso, né? Que sua mulher é demais, né? E adivinha o que eu escolhi? O que eu queria falar? Idade, envelhecimento. Eu sou a mais velha da trupe, então eu já estou vivenciando um pouco, já estou sofrendo as consequências. Espere macia, cuidado garoto. Eu sou perigosa, eu tenho veneno nos doces da boca. É um projeto especial, realmente, porque ele foi montado para aqui, para o Teatro Rubi. Então a gente criou ele pensando nesse espaço. E falar do universo feminino hoje é falar de criação, né? Eu acho que a mulher hoje, ela, mais do que nunca, ela está no centro das atenções, né? Por motivos, às vezes, não muito felizes, né? A gente vê tantas histórias horrorosas aí envolvendo agressões às mulheres, feminicídio.
Ao mesmo tempo, ela tem conseguido entrar aí de forma cada vez mais poderosa em todas as áreas, né? Diga que ela tem um ótimo caráter e um corpo que é uma provocação que ela vai decorar seu nome. Fale do seu olhar, da sua pele, do seu sorriso, da sua aura de mistério. Cada corpo ele fala de uma maneira, ele se move de uma maneira. Então, imagina esse corpo que também está trazendo dados inspirados em uma personagem. Então, a particularidade está aí. Então, muitas vezes eu construía sequências e elas, meu Deus, mas esse braço, qual é o ângulo? E a perna, não sei o que. Calma, porque não precisa ser aquele robô, cada uma tem sua história aí por trás. Então, dá um pouquinho do seu charme, né? Como cada uma é. É aí que você vai enxergando, entendeu? As diferenças de cada uma ali. Eu acho que é aí que dá o tchan na história, entendeu? Mas minhas amigas e meus amigos também, porque a gente sabe que o tempo pode ser bastante cruel. E nem sempre nós estamos preparadas para confrontá-lo. Eu digo sempre assim, eu acho que o mundo devia ser governado pelas mulheres. Eu acho realmente que elas têm mais uma noção mais pacificadora, mais generosa, um olhar mais generoso com o outro do que o homem. Eu acho que o homem ficou muito mal acostumado, a gente tem muito que aprender com as mulheres. Diga que ela tem uma voz que faz você pensar obscenidade. Fale sobre a sua competência, o seu bom gosto musical. Agora quer ver o mundo cair? Diga que ela é muito boazinha. Ai, pelo amor de Deus, isso não! Descreva uma mulher boazinha. O programa de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Para ficar por dentro de todos os nossos assuntos, você já sabe, basta seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pode também rever toda e qualquer edição no nosso canal YouTube ou mandar aquele alô para soterópolis@gmail.com ou 71 31 16 7377. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu espero por vocês. Beijo grande, boa semana e até lá.